Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Pietro e o vídeo de hoje é para você mesmo que está cansado desses videozinhos sobre clássicos para relaxar, clássicos para sair de ressacas literárias, clássicos para ler em um dia, clássicos fáceis, clássicos para amar a vida. Nada disso. O vídeo de hoje é para você que quer um clássico para entrar numa ressaca literária, para odiar a vida. Isso aqui é um clássico assim para odiar o mundo, para ter mais razões para odiar o mundo, porque você já odeia o mundo, porque você é uma pessoa razoável, uma pessoa que já percebeu que o mundo é uma desgraça. O clássico de hoje é para você. Estou falando dele, A Canção dos Nibelungos, um poema épico anônimo alemão do século XIII, comecinho do século XIII, e que é uma das grandes obras-primas, não só da literatura medieval alemã, como também da literatura medieval no geral. E que infelizmente é bem pouco conhecido, nem só no Brasil, no geral me parece que é bem pouco conhecido. Na Alemanha tem um pouco um lugar de poema fundador da literatura alemã, ele é quase meio uma Ilíada alemã. Tem traduzido para várias línguas, tem mais de uma tradução para o inglês, tem mais de uma tradução para o português, tradução para o espanhol, para o italiano, enfim, francês, para quase todas as línguas. Não sei se tem uma edição em catálogo agora em português, talvez tenha. Eu acabei lendo nessa edição em inglês, que é publicada pela Penguin Classics. Eu achei um sebo bem baratinho, paguei R$20. Sempre quis essa edição porque ela tem mais de 100 páginas de material de apoio, tem o que o autor chama de introdução para uma segunda leitura, tem apêndices sobre tradução, sobre a história do poema, sobre a questão textual, sobre a questão geográfica, sobre tudo que você pode imaginar. Tem apêndices, tem glossário de personagem, enfim, uma edição bem completinha, como quase sempre são as edições da Penguin Classics. Eu fiz um vídeo para os livros da Penguin Classics e lá dá para ver um pouco meu entusiasmo por essa editora. E muito bem, é um livro que eu sempre quis ler. Ele é muito famoso porque ele foi uma das fontes de inspiração para o ciclo de óperas do Richard Wagner, o Anel do Nibelungo. Sobretudo, a história que está nesse livro serviu sobretudo para a última parte desse ciclo, que é o Götterdämmerung, que conta a história da morte do Siegfried. Esse poema, já vou contar a história mais ou menos como é, e ele segue uma história um pouco diferente da do Wagner. Na verdade, Wagner se inspirou também muito em mitos vikings, e ele um pouco fez uma mistureba e inventou uma história própria. Aqui nesse poema segue um pouco um caminho diferente da ópera do Wagner, tem paralelos, tem os mesmos personagens, mas é diferente. Sobretudo porque o Wagner tem uma concepção romântica que não tá tanto nesse poema, tá de outro modo. Que mais eu preciso falar antes de contar a história? Como eu disse, ele é um poema fundador da língua alemã. Ele passou muito tempo desconhecido, muito tempo obscuro, foi redescoberto no final do século XVIII, nesse momento assim em que começa o romantismo e começam-se a lançar as bases dos movimentos mais nacionalistas. Então é um momento que a Alemanha e historiadores alemães estão muito debruçados sobre a questão do neoclássico, a questão da Grécia Antiga, o momento da redescoberta da Grécia, e em paralelo você vai ter uma série de esforços por parte dessa elite intelectual alemã de buscar na própria cultura elementos paralelos com a cultura grega. E desse modo vai se redescobrir esse poema e ele vai ser colocado historicamente como a Ilíada alemã. Posteriormente, mais pesquisas e um conhecimento mais aprofundado mostrou que não era exatamente assim. Ele não é um poema tão antigo, ele não é um poema tão fundador, na verdade. Existiram poemas mais antigos, dos quais eles têm alguns fragmentos. Existiam vários poemas contemporâneos. A literatura alemã medieval é pouco conhecida aqui no Brasil e mesmo lá fora, mas é uma literatura muito rica dentro do contexto da literatura medieval. Que assim, vamos ser sinceros, quem lê literatura medieval? Ninguém lê literatura medieval. Algumas pessoas leem, talvez, além de Beowulf, quando muito Beowulf, e além dos clássicos italianos, que muitas vezes são lidos com a pretensão de não serem exatamente literatura medieval, de serem quase o proto-renascimento. A gente está falando da Divina Comédia, Boccaccio, Petrarca, esses daí.
De resto, a literatura medieval é um pouco desaparecida, né, do cânone comum das leituras que a gente vê aqui no YouTube e no geral. E mesmo o que a gente vê que as editoras publicam, são poucas editoras que se aventuram a trazer coisas mais ou menos dessa época. Bem, sem enrolar muito mais nessa introduçãozinha, qual é a história do livro? É uma história bem complexa. Acho que de todos os poemas épicos que eu já li, assim, comparado com Ilíada, comparado com Odisseia, comparado com Eneida, Metamorfoses, que não se enquadra tanto, é uma história bem complexa e bem truncada. Ela é feita pela junção, vou falar disso mais pra frente, mas ela é feita pela junção de dois mitos, de duas lendas principais que são coladas pelo poeta dessa versão, que é um poeta anônimo, né? Acho que já mencionei isso. E qual é a história? Bem, a história no geral é a queda de um reino que provavelmente existiu lá pelo século VI, nessa época assim que a Era das Trevas, a época que ainda o Império Romano estava em derrocada, que você estava tendo as invasões bárbaras. Você teria um reino pela região do Reino, que seria um reino da Borgonha, com a capital em Worms, que é uma cidade que existe até hoje. E o poema conta a história da derrocada desse reino e como todos os reis e como toda a nobreza foi aniquilada pelos hunos. E ao longo dos séculos foram se desenvolvendo histórias a respeito disso. Essa é que chegou até nós inteira. Chegou outra também, que foi escrita na Escandinávia, mas elas foram variando com o tempo. Ela não é uma história real. Ela é baseada em algo que provavelmente aconteceu, mas que foi muito alterado ao longo dos séculos. O poema começa falando sobre o que era essa dinastia de Borgonha. Você tinha uma rainha chamada Rainha Wotte. Ela tinha 4 filhos. A princesa Kriemhild, que é a protagonista do livro, e o rei, que é o filho dela, que é o Gunther. E outros 2 irmãos, que são o Giseler e o Gernot. Mas não são tão importantes. São importantes, mas não tanto. Assim. E ao lado dessas figuras, você tem um nobre de muita importância dentro dessa dinastia, que é o Hagen. Que na ópera do Wagner, vocês conhecem, é o vilão. O Hagen é o vilão. Aqui ele não é exatamente o vilão. Ele é um personagem extremamente complexo, mas ele não é o vilão. E o que acontece? O Gunther é um rei muito fraco. Muito fraco. E quem comanda a coisa, quem é a mente por trás de todo esse reino é o Hagen, que é um grande cavaleiro. Ele não é da família real, mas ele é o cara que está no comando da coisa. E a rainha mãe é uma figura meio pálida, tá? Ela não tem muita importância. Bem, a Kriemhild, que é a irmã do Gunther, irmã do rei, a princesa Kriemhild, ela é muito bonita. E chega em outras terras a beleza dela, a fama da beleza dela. E quem ouve isso é o Siegfried. E ele fica sabendo que a Kriemhild é muito bonita, e ele vai até Borgonha, porque ele quer ficar com ela. E aí é uma enrolação, tal. Ele fica anos lá no reino da Borgonha como visitante. Ele próprio é um rei, o Siegfried, de outro lugar lá, dos Países Baixos. Ele tá lá na Borgonha, tá meio assim, esperando pra pedir a tal da Kriemhild em casamento. E aí ele faz uma amizade com o Gunther, eles vão pra batalhas, ele salva o Gunther de uma invasão, tal. Tem todo um negócio. E aí um belo dia chega o Gunther e fala: você quer ficar com a minha irmã? Já sei, todo mundo sabe e tal. Com uma condição: eu quero que você me ajude a conquistar a princesa Brunhild, que é uma princesa lá da Islândia, que para conquistar ela tem que ser o cara mais forte do mundo, tem que passar por não sei quantas provas. Ela própria, ela é meio uma amazona, a Brunhild. Ela mata todo mundo que tenta, enfim, casar com ela. É um lugar comum, né, na mitologia, né, a princesa que mata, né, os pretendentes. Tem a ópera do Puccini, Turandot, se você conhece. E que depois a versão politicamente correta é a coisa da princesa e o dragão. Mas originalmente, muitas vezes o dragão e a princesa eram a mesma figura. E era a princesa que matava os pretendentes. Bem, é o que acontece aqui. Só que o Gunther, como eu disse, ele é um rei fraco. E aí a ideia dele é aproveitar do fato que o Siegfried tá afim da irmã dele pra fazer essa pequena chantagem e usar o Siegfried pra conquistar a Brunhild. Só que quem vai casar com o Brunhild vai ser o Gunther. Bem, acontece o seguinte: o Siegfried vai com o Gunther até a Islândia pra conquistar a tal da Brunhild. Esse vídeo vai ficar enorme, vou falar toda a história, falar disso e daquilo, e paciência, vai ser divertido. Bem, ele vai até a Islândia e tal,
e chega na Islândia, de fato, a Brunhilde é o capeta, sai matando todo mundo, ela é terrível. E aí, o que acontece? Eu falei, eu vou falar o que acontece 50 vezes, tá? E aí, o que se dá? O Siegfried, ele é muito famoso no mundo inteiro, ele é tipo um dos caras mais fortes, ele é o grande herói do mundo, né? Ele é o cara mais foda que existe. A Brunhilde já sabe dele, ela já tá ligada nele. E ela fez aquelas provas, subentende-se isso, né? Isso é um pouco subentendido. Que ela criou todas essas provas e todos esses desafios porque ela quer ficar com o Siegfried, né? O alvo dela, o único homem no mundo que é capaz de fazer par com ela é o Siegfried. E aí ela vê o Siegfried com o Gunther, e o Siegfried, pra não ser ele que vai vencer o desafio, ele fala que ele é vassalo do Gunther. E falando isso, na sociedade medieval, nesse mundo, ser um vassalo é ser uma criatura inferior, certo? Ele se torna uma criatura inferior aos olhos da Brunhilde, e ela, ok, você é vassalo do Gunther, então quem veio aqui pra me conquistar é o Gunther. Eu não vou, é uma ofensa pra mim, alguém que não seja um rei, que não seja a pessoa mais alta no escalão de uma determinada região, propor de casar comigo. Então, ok, você ajuda o Gunther, não ajuda exatamente, mas você tá com o Gunther, mas quem vai fazer os desafios é o Gunther, não vai ser você. E aí, tá loucura aqui. O Siegfried tem uma manta de invisibilidade, então ele ajuda o Gunther a vencer os desafios. Então, é ele, é a força dele, e são as purezas dele, heróicas, que fazem o Gunther conquistar a Brunhilde. E aí, o Gunther conquista a Brunhilde e tal, o Siegfried e a galera toda volta, o Siegfried tá feliz da vida, porque ele vai casar com a mulher mais bonita do mundo, que é a Kriemhild. Só que a Brunhilde não comprou muito essa história, ela tá achando estranho, assim. Como assim o Siegfried é vassalo do Gunther? E como assim o vassalo do Gunther vai casar com a irmã dele? Numa sociedade medieval, a irmã dele é da família real, ela é uma rainha, ela é irmã do rei. Não tem por que ela casar com um vassalo do irmão dela. E a Brunhilde não engole isso de jeito nenhum. Ela fica, eu acho que quero entender por que a Kriemhild tá casando aí de boa com o Siegfried. Não faz sentido isso. E o Gunther fica meio sem jeito e tal, mas ele tenta ignorar isso. E a Brunhilde não aceita de jeito nenhum. Ela começa a chorar, assim, ela faz toda uma cena. A Brunhilde é uma personagem incrível, assim. Ela é uma pessoa terrível. E ela faz uma cena, ela chora no meio da festa, fica tipo, tô chorando porque, coitada da sua irmã, vai casar com um vassalo. E tudo isso por causa da mentira que o Siegfried contou para poder ajudar o Gunther de que ele seria um vassalo do Gunther, né? Não seria ele próprio um rei, ele é um rei. Bem, e aí chega essa cena incrível, que é a noite de núpcias do Gunther com a Brunhilde. Que, enfim, acabou a festa, tal, o Gunther vai ter a primeira noite dele com a Brunhilde, e vão lá pra cama, e aí o Gunther vai lá, tenta lá fazer as coisas que ele quer fazer, né, com a nossa querida Brunhilde. E a Brunhilde fala, tá, mas antes eu quero que você me explique por que sua irmã está casando com um vassalo, isso não faz sentido. Aí o Gunther fala, não, deixa pra lá, tal. Ela fala, você não vai encostar em mim quando você me explicar essa história. E aí eles começam a brigar, tal, e ela que é muito mais forte que o Gunther, mas muito mais forte, ela é a amazona total, é a fodona, tal. Ela amarra ele e pendura ele num gancho de parede e deixa ele a noite inteira de núpcias, lá com tesão, tudo amarrado, querendo pegar ela, e ela só olhando, assim. Tem inclusive um quadro bem famoso famoso não é nada famoso, mas conhecido, minimamente conhecido, de um pintor alemão. Vou pegar aqui. O Henri Fuseli, eu nunca sei o nome, como é que fala, não tenho ideia. Que representa justamente esse momento do poema. É do final do século XVIII, né, começo do século XIX, o desenho. Vocês verem como... É de 1807. Como o poema ficou famoso, né, de repente, assim, a redescoberta dele. Exatamente a Brunhilde tá deitada na cama de boa e o marido dela, o Gunther, tá preso por um gancho na parede, todo amarrado. Será que é aí que nasceu o BDSM na literatura? Pode ser. Pode ser que o BDSM tenha nascido um poema épico alemão do século XIII. Seria bem divertido se for exatamente isso. Não sei, não posso garantir. Mas temos aí um caso de bondage e
Acho que não entra sadomasoquista, mas tem o bondage. Bem, no dia seguinte, amanhece, a Brunhilde solta ele e fala, você nunca vai encostar em mim, esquece. A gente casou, mas não vai encostar em mim. E aí o Gunther, que assim, é um personagem patético e tal, o que ele vai fazer? Obviamente ele vai pedir ajuda pra quem? Pro Siegfried, né? Que é o cara que ele tá chantageando, explorando, desde o começo da história e tal. Ele vai pedir ajuda e falar, ó, pô, cara, a Brunhilde me amarrou, tal, não quer transar comigo. Eu tô vulgarizando muito a história não é assim. Depois que acabar o resumo, que tá sendo bem didático, eu vou fazer comentários sobre o estilo e sobre o modo como é escrito, mas não é exatamente assim como eu tô explicando, é só pra vocês entenderem mais ou menos a lógica da história. Ele chega lá pro Siegfried e tal, e o Siegfried fala, não, maneiro, eu resolvo isso, vamos lá à noite, apaga a luz, deixa tudo escuro, eu entro no seu lugar, eu dou um jeito na Brunhilde, dou um aperto nela, ela vai se soltar e pronto. E aí você entra em cima. E aí o Gunther fala, não, de boa, só por favor, não coma a minha mulher. E assim, ele fala, não vou comer. Bem, acontece exatamente isso, ele vai à noite e tal, ele domina a Brunhilde se entrega e tal, e de acordo com o poema, ele não transa com a Brunhilde. Não tem a menção de que. Tem a menção de que ele cumpriu o que o Gunther pediu. Só que, e a gente está numa sociedade heróica em que você tem os feitos e tal, Siegfried tem uma certa vaidade, né? E ele pega um anel da Brunhilde para provar e para ter ele a lembrança. Subentende-se disso. Isso é um ponto bem complexo do poema, mas tá um pouco subentendido que para manter a memória do feito que ele conseguiu, ele lutou com assim, uma guerreira temidíssima, né? E ele conseguiu domar ela, e conseguiu segurar ela. Ele pega a cinta dela e ele pega o anel dela, como amuleto, né, dessa conquista, tal. E aí ele vai embora. A Brunhilde não se tocou, aparentemente, que foi o Siegfried que fez isso. Ela acha que foi que o Gunther conseguiu domar ela se entrega, tal. E os casais ficam felizes, tal. Passam-se anos, o Siegfried e a Kriemhild voltam para o reino do Siegfried. O Siegfried lá tem um tesouro absurdo, que é o famoso tesouro dos Nibelungos. Esses são, aparentemente, os Nibelungos, é o povo do qual o Siegfried tem o tesouro. Muito bem. E aí, a Brunhilde e a galera tal da Borgonha, de Worms, decide chamar o Siegfried de volta para uma festividade que vai ter. E aí vai lá todo mundo, depois de 12 anos, a Kriemhild, o Siegfried, tudo, e vão para Worms. E aí o que acontece? Tem essa coisa de que a Brunhilde nunca entendeu muito bem como a irmã, o Gunther nunca explicou para ela isso, né? Como a irmã do Siegfried, como a irmã do Gunther, a Kriemhild, pôde se sujeitar a casar com um vassalo. E ela sempre fica com isso na cabeça. E aí ela reencontra a Kriemhild e tal, e as duas trocam umas farpas, assim, sobre quem entra primeiro na igreja, quem tem prioridade disso, daquilo. E a Brunhilde, como ela é a mulher do rei, e ela vê a Kriemhild como mulher de um vassalo do rei, ela se sente no direito de estar acima na sociedade. Só que a Kriemhild, que não sabe da mentira que o Siegfried contou, não tá sabendo de nada disso. E aí as duas começam a trocar farpas, e a Kriemhild fala, não, meu marido não é vassalo do seu rei, isso é coisa do meu marido é rei. E a Brunhilde fala, não, seu marido me disse que é vassalo do rei, eu que sou mais importante que você. E as duas começam um barracão e tal. E aí a Kriemhild solta e fala, então, pois bem, eu tenho aqui o anel que meu marido pegou de você e que tirou a sua virgindade. Ela fala isso. E a Kriemhild fica passada, porque a Kriemhild aparentemente não sabia que quem tinha pegado o anel tinha sido Siegfried, não o marido dela. E ela fica puta. A mulher já é o capeta, a Brunhilde já é o capeta. Aí chega a outra e fala que ela é uma vagabunda, que é isso que ela tá dizendo, a Kriemhild fala, não dá pra ficar assim. Aí faz um escarcéu e tal. O rei, que é o fracote, fala, não, tá tudo bem, a mulher do Siegfried não quis dizer isso, mentira, ela se confundiu. Não, tá tudo bem e tal. E a Kriemhild fica tipo, pra quem que ela decide pedir ajuda nessa situação?
pro rei? Não. Decide pedir ajuda pra quem? Pro Hagen, que é o cara mais forte, o cara fodão e tal. E ela pede ajuda pro Hagen e tal. Fala, Hagen, seguinte, o Siegfried, a mulher do Siegfried, a Kriemhild, disse aí que eu sou uma vagabunda, né? Que eu dei pra ele antes de dar pro meu marido. Eu gostaria que o senhor desse um jeito nisso. E o Hagen fala, não, de boa, vamos resolver isso. E decide armar pra matar o Siegfried. E aí tem toda uma animação, não vou entrar em detalhes, tal, que é bem famosa a história de que eles têm que matar o Siegfried num lugar específico, aí ele pede pra Kriemhild, enfim, tem toda uma enrolação que o vídeo vai ficar enorme, não vai dar pra contar. E mata o Siegfried. Essa é a primeira parte do poema, né? Essa é a premissa básica da tragédia. E aí, o que acontece? O Hagen e a família real matam o Siegfried, que é o marido da Kriemhild. E a Kriemhild foi, ou seja, perdeu o marido por conta dos irmãos dela. Os irmãos da Kriemhild se juntaram com o Hagen e mataram o marido dela. E a Kriemhild decide jurar vingança a eles. E aí passam-se anos, a Kriemhild vai casar com o rei Uno, que é o Etzel, e nisso ela também vai receber o tesouro que era do Siegfried, depois de ter ficado viúva, vai receber o tesouro do Siegfried, que chegando na Borgonha vai ser tomado pelo Hagen, ela não vai ter acesso a esse tesouro, ela fica ainda mais puta. E ao longo do tempo ela vai criando esse rancor em relação à família dela, por terem matado o marido dela, que ela aparentemente amava muito. E ela vai casar com o rei Uno, que é o Etzel, e parênteses aqui, o Etzel nada mais é do que o Átila Uno, que depois de séculos foi virando esse Etzel, e enfim, a história real do Átila foi sendo deformada e foi virando essa história que tá nesse poema. E aí ela vai lá pra Hungria, né, pra Esztergom, que é a capital lá do Átila, e ela vai lá começar a armar toda a vingança contra os irmãos dela. E depois de anos ela vai convidar eles para uma festividade, sempre tem essa coisa da festividade que termina em chacina, né? Eles adoram, assim, a festa virou enterro, é a história do livro, as duas partes do livro são a primeira festa que virou enterro, a segunda festa que virou um grande enterro, é isso. E ela decide chamar todos os irmãos dela, todos os nobres, para essa festividade, e chegando lá, ela vai armar de matar todo mundo. É isso. E a segunda parte é toda a história dessa chacina. A segunda parte é bem legal, eu não vou contar ela com todos os detalhes, é muito legal. Muda um pouco a lógica de quem é bom e vilão. Na primeira parte, você tem muita impressão de que a Kriemhild é a coitada. Aos poucos, você vai vendo que ela vai se tornando rancorosa, vai se tornando vingativa, ela dirige toda a raiva dela com o Hagen, ela quer matar o Hagen, ela quer acabar com o Hagen e tal. E nisso, durante todo esse processo da vingança, o Hagen vai defender todo mundo, vai ser o último cara a ficar de pé, e ele vai atingir uma figura heróica na segunda parte do poema. E isso provém muito pelo fato que eu já adiantei que são duas histórias diferentes que o poeta de algum jeito tentou colar. Não muito bem, né? Já adianto isso, não muito bem. Tem algumas dificuldades nisso, e essa edição comenta muito sobre isso. Bem, essa é mais ou menos a história do livro. Agora vamos começar a analisar essa coisa maluca que é esse livro. A primeira coisa que a gente tem que entender, para entender mais ou menos o que é esse livro, né, além de ler história e tal, é saber que quando ele foi escrito, né, em 1200, ele já estava contando uma história muito mais antiga, e uma história que talvez, uma peripécia, né, uma fábula que talvez naquele mundo no qual ele foi escrito já fosse um pouco anacrônica. As histórias, isso eu já adiantei, da queda da Casa de Borgonha, as histórias de Siegfried e tal, fazem parte do folclore, né, da mitologia, das lendas dos povos germânicos bárbaros, no final da época do Império Romano, tal, naquela época que, enfim, a gente não tem muitos documentos, etc. E que ao longo dos séculos foram mudando. Aparentemente, o que aconteceu nesse livro é muito remotamente baseado em alguma coisa real. E essa coisa real, muito provavelmente, é o fato de que Hunos, não necessariamente o Átila, que, como eu mencionei, é um personagem da história, que Hunos destruíram o reino germânico da Borgonha. Essa é mais ou menos a coisa principal.
E essa edição tem um apêndice bem longo sobre a história do poema e que vai traçar todas as variações dele ao longo dos séculos, mas basicamente a ideia principal no começo era, isso vale simplesmente, principalmente para a segunda parte, né, depois que a Kriemhild vai para Hungria e que vai tramar a vingança, originalmente era ao contrário, era o rei, o Átila, o proto-Átila, o Etzel, que, para ficar com o tesouro que o Hagen tomou da esposa dele, vai matar toda a família da esposa dele, né, que é a Kriemhild. Vai matar todo mundo, e aí depois disso a Kriemhild vai matar os filhos do Etzel, que são os próprios filhos dela, e vai pôr fogo no Palácio Uno. E isso tem a ver com a história real da morte do Átila, que existia uma certa hipótese, uma certa fofoca de que tivesse sido morto pela própria esposa. E o que acontece? Ao longo dos séculos, uma série de razões que não vem aqui entrar fez mudar essa história e fazer com que, ao invés de ser o Átila que quer matar o cunhado e a família da esposa, é a própria Kriemhild que, à revelia do esposo, vai tramar a vingança sobre os próprios irmãos. Isso tem a ver muito com a imagem que o Átila adquiriu ao longo da história nessa época. Parece que o Átila se tornou uma figura respeitada, uma figura importante, e fez um esforço para o poema transformar ele, que era o vilão, né, era o antagonista, a pessoa que matava todo mundo, no bonzinho, e fazer dela a pessoa que matava todo mundo. Só que conservaram-se alguns detalhes interessantes. Por exemplo, o mito original diz que a Kriemhild incendeia o palácio. Nessa versão, a Kriemhild ainda assim incendeia o palácio. Ela manda por fogo no salão do palácio onde estão os familiares dela, que por algum motivo nessa história não morrem com fogo. Mas é um esforço do poeta de trazer elementos das lendas antigas para essa nova versão atualizada da história, e que foi sendo atualizada ao longo dos séculos. E tem também nesse livro a morte do filho do Átila, por outras circunstâncias. É o Hagen que mata o filho do Átila. Então tem uma série de operações. Já a primeira parte, a gente tem versões tardias dela também, escrita na saga dos Volsungs, os Volsungs, sei lá como é que fala, que é um poema, não sei se é um poema ou uma prosa islandesa, também da Idade Média, que vai falar principalmente da infância do Siegfried, e que veio antes dele ter o casamento com a Kriemhild e antes dele conquistar a Brunhild pro Gunther. E qual é o ponto, né? Onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Não estou só apulhando informação aqui. O ponto é, e isso é muito importante, que todo o subtexto é o mundo das lendas germânicas, se disseminam por uma área muito grande, que tem muitas variações, mas que tem como o ethos principal, o caráter principal, explorarem as questões de vassalagem e as questões de lealdade entre membros de um clã. Então, por exemplo, a primeira parte da história, que é uma primeira parte que se manteve, mesmo nessa versão muito próxima a isso, o foco é a revolta da Brunhilda com o marido dela ter casado a irmã, ter casado a Kriemhild com um vassalo. E como aquilo na visão dela perturba toda a lógica daquela sociedade extremamente determinada e extremamente bem ordenada. Então, do mesmo modo, a questão da traição do Hagen e da traição deles em relação ao Siegfried. Tem uma série de pactos de lealdade. O Siegfried foi hóspede dos membros da dinastia de Borgonha, né, do rei de Borgonha. Ele é um hóspede. Tem uma série de relações de poder, em relações de séries de pactos, né, que é quase a lei silenciosa dessas tribos, etc., que o poema explora sendo quebradas e sendo abusadas, né? Então, tem muito isso. E na segunda parte a gente vê a violência da Kriemhild contra os próprios irmãos dela, né? É uma vingança extremamente pesada, porque ela
Ela vai matar os próprios irmãos, porque os irmãos mataram o esposo dela. Só que vamos entrar mais nisso. Qual é a loucura? Isso aqui foi escrito no século XIII. E foi escrito no momento em que esses princípios já estavam começando a serem deixados de lado, uma visão diferente de mundo, uma visão diferente de relações sociais, que é uma visão centrada no universo de corte. Você começam a aparecer os trovadores, começam a aparecer as lendas da Távola Redonda, os cavaleiros apaixonados pelas donzelas, os feitos heróicos para conquistar essas donzelas. Começa a surgir, e é mais é pouco tempo depois, por exemplo, da literatura do Chrétien de Troyes, que é um dos grandes poetas franceses da Idade Média, talvez o maior, que explora todo esse mundo do universo cortês, do amor cortês. Você vai ter os trovadores também, e que surge um pouco a ideia, começam a surgir algumas ideias ocidentais de romantismo, de amor, e que estão nesse poema, principalmente na figura da Kriemhild, né, da lealdade que a Kriemhild dedica ao Siegfried, né? Você tem uma relação, além de todas essas relações de lealdade, de pactos de vassalagem, você tem também as relações românticas que começam a aparecer nesse poema e que dão uma camada adicional de complexidade nesses personagens. E isso também é muito manifesto na escrita, porque, de um lado, você tem uma escrita, e se você já leu Beowulf, você sabe o que eu estou falando, é uma escrita muito crua, muito violenta, com foco, assim, no sofrimento, na crueldade da existência humana, as descrições de batalhas dos poemas anglo-saxões, as descrições de morte, de uma vida muito cruel e muito pesada, e que está muito presente aqui, está muito presente principalmente no final. No final, eu vou dar um spoiler, porque, enfim, vou falar isso na sessão de estilo, mas o livro é cheio de spoilers. O autor está sempre adiantando o que vai acontecer, está sempre dando pistas, etc. Mas no final, a Kriemhild mata o Hagen, mata o Gunther, ela própria decepa a cabeça do Hagen, e isso, no universo da lealdade, no universo mitológico e no universo das relações sociais bárbaras e desse povo, é uma forma de humilhação sempre descendente, né? Um cavaleiro como Hagen morrer preso, amarrado e decepado por uma mulher. É a pior morte que um soldado pode desejar, é uma morte muito vil, né? E nas últimas linhas tem essa frase maravilhosa que é: o alto festival do rei terminou em sofrimento, como toda felicidade termina em sofrimento, no fim. Então tem essa concepção de mundo terrível que você vê nos poucos remanescentes de uma literatura da Alta Idade Média. Porém, você também percebe alguns elementos de uma nova concepção de mundo mais cortese, mais focada no decoro dessas festas. Então, esse poema tem uma série de descrições minuciosas sobre as festas, sobre as roupas, sobre os embaixadores, sobre uma série de coisas que são um pouco estranhas à força e à intensidade da fábula. E é isso que é importante entender quando eu quis dizer, por exemplo, que ele, no fim das contas, não é comparável com a Ilíada. Ele é um poema escrito por uma civilização que está num momento um pouco mais avançado da literatura dela, em que ela está tentando preservar e incorporar lendas e histórias mais antigas para um público mais moderno. No fim das contas, o que está em jogo aqui é um poeta anônimo, que a gente não conhece, não sabe muitas circunstâncias, mas que buscou atualizar e plasmar e fundir lendas de gerações muito mais antigas para uma geração nova para a qual essas lendas talvez não fizessem mais sentido. Então ele está escrevendo, ele está tentando conciliar dois mundos diferentes, e aí que está um pouco a complexidade do poema, porque ele não consegue costurar tão bem esses dois mitos, essas duas partes das fábulas. Os personagens, como eu já tinha dito, a Kriemhild na primeira parte ela parece boa, na segunda parte ela fica ruim, o Hagen acontece o inverso, você tem uma série de incongruências entre as duas coisas. Então a primeira coisa, ele não consegue juntar as duas fábulas, mas em outro nível ele também não consegue com tanto sucesso, e isso não é uma crítica, eu não estou dizendo isso para você não ler, mas é que deixa a obra mais fascinante e mais interessante. Ele tem uma série de dificuldades de juntar esse ethos de umas
de um mundo mais antigo, de um mundo que já se perdeu, que já estava deixando de existir, de relações de vassalagem, com o mundo cortês e mais elegante e que já está deixando de lado esse seu patrimônio. Então é um esforço do poeta quase de manter vivo a força de uma tradição antiga, e desse modo não é comparável com a Ilíada, porque é uma civilização no momento mais avançado, não é o poema épico fundador de uma civilização, como muito da historiografia alemã fez acreditar. É um poema com uma carga reflexiva grande e com, de certa forma, uma carga reflexiva sobre o próprio exercício da literatura. Tá complexo, mas é mais ou menos isso. E para mim, qual é a maior consequência feliz disso? São os personagens. Se você já leu literatura da Antiguidade, Odisseia, Ilíada, principalmente se você já leu, eu acho, isso aqui, já tinha separado, o Mimes e do Auerbach, você tem uma noção que a Antiguidade, né, grego, literatura grega, romana, nunca sucedeu muito bem em criar o tipo de personagem tridimensional com o qual a gente está acostumado graças à grande tradição ocidental. E no livro do Auerbach, né, esse aqui, o Mimes, ele faz todo um traçado da história da literatura e de como a literatura ocidental, entre outras coisas, não é o único foco do livro, mas um dos assuntos é o surgimento de personagens que concentram uma carga de ambiguidade maior. Isso já está presente desde o primeiro capítulo, né, que ele compara a Ilíada com a Bíblia. E um dos pontos dessa trajetória que ele comenta são esses poemas medievais. Né? No livro ele comenta especificamente a canção de Rolando, que é um poema épico francês, que foi escrito mais ou menos uns 100, ou menos de 100 anos antes desse, né, meados do século XII, esse é do século XIII. Mas ele comenta desse poema nesse capítulo que, enfim, vai estar na descrição, as informações direitinho. Esse capítulo do Mimes, que é sobre isso aqui da retaguarda, a nomeação de Rolando como chefe da retaguarda do exército franco. E uma das coisas que ele comenta, assim, resumindo muito Zé Povinhamente, é que são personagens que graças a uma série de ambiguidades e uma série de coisas que não são esclarecidas pelo autor, que concentram uma força e uma capacidade evocativa muito grande. E isso é muito evidente aqui, porque na minha primeira parte da resenha, que eu fiz o resumo, eu um pouco expliquei, um pouco atualizei as motivações e fiz uma série de interpretações sobre as motivações dos personagens. Mas quando você vai ler isso aqui no texto original, mesmo traduzido, é muito mais vago. Não tem muita explicação de por que os personagens estão fazendo assim. Você tem pistas, graças ao conhecimento que você tem histórico do poema, você consegue ter noções e as notas que tem aqui, você consegue ter noções de quais podem ser as motivações, mas quase nunca o autor te explica por que um personagem está fazendo aquilo, é um pouco misterioso. Então, com isso, e o resultado muito feliz disso é que personagens como a Brunhilda, personagens como Hagen, personagens como a Kriemhilda, têm uma dimensão épica maravilhosa, porque eles são um pouco insondáveis. A Brunhilda, eu comentei na primeira parte que ela não aceita bem aquilo da cunhada dela tá casando com o vassalo. Mas o livro ele não mergulha no psicológico, ele não faz uma leitura do psicológico retórica como a literatura da antiguidade faz. Ele deixa uma série de ambiguidades. E que, nesse caso específico desse poema, são ainda mais ricas porque você tem a confluência de duas concepções de mundo muito diferentes, que é a concepção, que já disse 50 vezes, a cortês, a do mundo da cavalaria, dos trovadores, do amor cortês, das cantigas, todo esse mundo que a gente aprende na escola, com esse mundo mais bárbaro e brutal e que baseia as relações de outros modos. E isso tudo, principalmente da figura da Kriemhilda, se junta para criar personagens muito densos, muito fascinantes e muito ricos. Enfim, e muito insondáveis, né? Ao mesmo tempo, tem um aspecto que é interessante, que o Auerbach fala aqui no Mimesis, e que vale muito para esse poema, que é uma dificuldade da literatura medieval, a literatura medieval em línguas vulgares, né? Que o alemão medieval não é exatamente uma língua vulgar. Não é uma língua vulgar, mas o francês enfim, são essas línguas que estão em formação e que ainda tem uma dificuldade de
de conceber orações e frases subordinadas. Então é um estilo muito paratático, assim, você não tem ideias que se ramificam e que vão aprofundando os personagens, você tem ideias muito cortadas, você tem parece que cada estrofe do poema, cada linha do poema é um pouco uma unidade fechada. Muitas vezes isso reflete com uma coisa que é bem uma obsessão do poema, e que você vê várias vezes, que é a presença de spoilers. Cada estrofe dele, cada pequena unidade, parece que tem que ser completa, ele tem que explicar o que está acontecendo e qual vai ser a consequência. Mesmo que isso vá ser explicado na grande escala do poema, na pequena escala, quando ele fala Kriemhild fez isso, ele sempre termina dizendo, e isso vai trazer muitas consequências ruins para seus familiares. E isso é bem interessante, porque a sensação que dá é que, como não tem a subordinação, não é que ele está criando um grande panorama, mas que ele está te dando pequenas peças, né? Pequenas peçazinhas da história, pequenos elementos, e que na sua cabeça você vai juntar todos, e aí que fica o fascínio incrível dessas histórias, é que elas se tornam muito maiores do que o texto permite, né? Elas têm uma carga de ambiguidade, uma carga de interpretações que é fascinante, e que faz elas, assim, serem um pouco eternas. E no caso dos Nibelungos, você tem a ópera do Wagner, você tem o filme do Fritz Lang, você tem uma tragédia em 3 partes do Hebel, que é um dramaturgo alemão do século XIX, você tem uma série de reinterpretações ao longo dos anos que vão sempre alternar, e vão sempre tentar suprir as motivações e explicações que o poema não apresenta, porque ele tem essa característica de ser um mosaico de pequenas unidades que deixam uma série de ambiguidades ao redor, que são muito fascinantes e muito estimulantes para o leitor e para as pessoas que querem reinterpretar e querem imaginar isso. E ao mesmo tempo tem uma força imagética, uma força que, assim, você lê um livro e você quer imaginar um filme. Não porque eu lendo literatura da antiguidade, eu não tenho vontade de fazer um filme, não consigo imaginar a Eneida um filme daquilo, não parece uma ideia boa. Christopher Nolan está fazendo, né? Provavelmente o resultado vai ser horrível. Mas, no geral, não traz esse tipo de fascinação que esse tipo de literatura traz, porque ele deixa muita coisa em aberto, muita coisa vaga. Tem um episódio maluco em que a Kriemhild bota fogo no palácio, mas quem tá lá não morre. E aí os cavaleiros começam a beber sangue. Enfim, tem uma série de coisas estranhas e que são muito estimulantes para a imaginação, né? E aí você tem esse estilo que é muito difícil de ler às vezes. Tem passagens que são muito chatas, não dá para negar, principalmente as passagens em que tem esse esforço do autor de atualizar o poema e de fazer uma série de descrições sobre as roupas, sobre a etiqueta das festas, que é um pouco chata, que beira um pouco um nível de algo que faz violência contra a força brutal e visceral do poema e da fábula original. Às vezes é um pouco chato, e talvez seja uma culpa da tradução específica que eu usei, pode ser que outras traduções deem a ver uma beleza poética nessas passagens que eu, nessa tradução, não encontrei. E, enfim, tá dando para entender mais ou menos o que eu quero dizer e sobre como isso é fascinante. E é isso, ele tem uma influência enorme. Na ópera do Wagner, vou fazer uma breve comparativa. Na ópera do Wagner muda muito o jogo, porque o Wagner está olhando muito para as fontes nórdicas da coisa, estão olhando muito para a saga dos Volsungs, para a saga do Friedrich Saga, alguma coisa assim, uma série de sagas que contam versões alternativas disso. E por conta disso, na ópera do Wagner, por conta do ethos romântico do Wagner, Siegfried e Brunhilde são um casal romântico. O Hagen dá uma poção de esquecimento para o Siegfried, para ele casar com a Gutrune. O Hagen usa disso para fazer a Brunhilde querer matar o Siegfried, ele trai, a Brunhilde trai o Siegfried sem querer. É uma maluquice muito difícil de explicar aqui rapidinho. E o Hagen mata o Siegfried, a Brunhilde descobre que foi uma armação do Hagen, aí ela, sei lá, se joga no fogo, todo mundo morre, o mundo alaga, e tem um anel, que aqui não tem um anel, não tem um anel do Nibelungo aqui, tem uma varinha, tem uma discussão muito rápida quando o poeta fala sobre o tesouro, que ninguém nunca usou, o tesouro vai para debaixo do reino,
mas tem uma menção de que existe alguma peça lá que daria a quem possuísse o poder sobre a humanidade, sobre o mundo inteiro. É uma linha, é literalmente uma linha disso, que, na visão do Wagner, vai estruturar toda a ideia da ópera do Anel do Nibelungo, e tem outras fontes também do Anel e tal, e que vai combinar, todo mundo sabe, num certo livro que fala sobre um certo anel que dá certo poder a quem possui de controlar a humanidade. Eu preciso dizer qual livro? Não preciso dizer, é bem óbvio. Então tem um pouco aqui, mas é uma linha, né? E aqui não é explorado isso. Um pouco da força disso aqui se você vai ler com a cabeça, você leu a Ilíada, você leu a Odisseia, você vai ler isso aqui, você vai achar estranho, você vai achar mal feito, você vai achar, assim, você vai achar que a Ilíada é uma escultura em mármore, isso aqui é uma escultura em madeira, assim, mal feita, que você encontra na feirinha de antiguidades da sua cidade. Você vai ter um pouco essa impressão se você tiver com isso. Mas se você tiver um olhar fresco e um olhar, assim, sem preconceito, você vai perceber que muito do que pode parecer cru e pode parecer pouco desenvolvido e pouco sofisticado disso aqui, na verdade, é a força poética disso aqui. O quanto ele pode deixar as coisas vagas, enfim. É isso. Agora vamos falar da edição, para fechar. Não sei se eu tenho mais alguma coisa a dizer desse poema. Esse vídeo ficou enorme, todos os vídeos ficam enormes nesse canal. Não nasci para fazer vídeo curto, não é para mim. Edição. Eu li nessa edição em inglês, é uma tradução em prosa, certo? Eu não tenho nenhum problema com traduções em prosa de poesia épica. Às vezes eu acho que, inclusive, poesias, muitas das traduções que as pessoas acham que são poéticas, na verdade são prosa com enter, onde tem as separações das linhas originais. É só isso, mas são traduções em prosa. Por exemplo, a tradução do Frederico Lourenço para Ilíada é uma tradução em prosa, só que ela tem separados os versos para você conseguir fazer a localização com o original. Essa não, é uma tradução em prosa sem a divisão dos versos, mas não tem grande diferença. Não tenho nenhum problema com traduções de prosa, vou fazer isso, um vídeo um dia falando sobre isso, acho um pouco over a coisa da tradução poética. Eu acho que ela tem questões com a tradução poética, que todo mundo fala, a tradução poética é melhor, não é necessariamente melhor, tá? Eu gostei da tradução, ela é um pouco datada, ela é da década de 50 ou 60, feita por esse grande estudioso nos poemas épicos alemães da Idade Média, que é o Arthur Rato, é o nome dele, né? Não é rato com R, é rato com H, não sei como é que fala. Ele traduziu, além desse, ele traduziu o Parsifal, do Wolfram von Eschenbach, que eu quero muito ler, e traduziu o Tristan, do Gottfried von Strasbourg. São os poemas principais da literatura alemã medieval. E eu gostei muito dessa edição, principalmente por causa da introdução e por causa das notas. É muito rico, te dá todas as informações, me deu boa parte das informações que eu usei para fazer essa resenha. É maravilhoso, recomendo muito. E não sufoca o leitor, ele deixou a introdução para a segunda parte. É muito inteligente. A introdução da segunda parte talvez seja um pouco overkill, ela é um pouco matar uma formiga com uma bazuca. Ela tem quase 100 páginas, a introdução para a segunda leitura, que vem no final, que é um pós-fácil. Ela é bem minuciosa, discute tudo muito minuciosamente, talvez para algumas pessoas seja um pouco ruim. Não achei, eu gostei, me diverti bastante. Mas a prosa, né, a tradução tá um pouco datada, às vezes ela tem uma impressão um pouco travada, que talvez seja do original, talvez não seja, não sei dizer. Curiosidade aqui, não tem muito a ver, mas as pessoas acham que é legal ficar traduzindo coisas para um linguajar mais coloquial. Enfim, tem uma tradução famosa do Beowulf que começa com bro, que é tudo muito divertido e que aproxima o leitor. De fato, aproxima o leitor de hoje, mas normalmente traduções que num dia foram muito da galera e muito legais, elas envelhecem muito mal. E assim, ninguém tem estômago para elas depois de 20, 30 anos. Uma dica aí, se você for traduzir e quiser ser um pouco descolado. A vantagem da língua literária ser um pouco afastada do mundo coloquial é que ela, às vezes, dura um pouco mais, sem soar ridícula. Enfim. Uma pequena farpa. Não é o caso desse aqui, ele não tem bros da década de 50, mas ela é um pouco travada. Tem uma outra tradução que parece muito boa pela Oxford World Classics, ela é mais cara, eu acho,
Eu acho que novas, essa ainda continua publicada pela Penguin Classics, a da Oxford também. As duas dá para comprar novas pelo mesmo preço na Amazon, vou colocar os links, inclusive. A da Oxford, ela tem menos aparato, ela é mais sem gordura nisso, mas ela talvez seja mais fiel. Pelo pouco que eu vi, pelos poucos comentários que eu me inteirei, ela é mais fiel. Ela é em prosa, no sentido que ela não tem nenhum tipo de critério de versificação na versão dela em inglês, mas ela mantém a ordem das estrofes do original. O poema original é escrito em estrofes com rima, não é, mesmo na forma dele, né, em breve parênteses, mesmo na forma dele, ele não é um poema que se enquadra muito dentro da tradição poética anglo-saxã e germânica muito antiga, que normalmente é um verso aliterativa. Se você conhece Beowulf, você sabe do que eu estou falando. É um verso que não tem rima, mas ao menos 2 ou 3 sílabas semelhantes no mesmo verso, né, para fechar o verso, e são versos sempre em 2 partes. Aqui, ao contrário, é um verso que já trabalha com rimas, já está mais encaixado dentro de um mundo trovadoresco. Em alemão, o termo que se dá para os trovadores são os Minnesänger, que são os trovadores alemães. Enfim, é um mundo diferente. Aqui no final dessa tradução, ele inclusive dá algumas instruções de como pronunciar o poema original, que eu não vou ousar fazer aqui, porque já não falo direito alemão, quer dizer, não falo alemão, não pronuncio direito alemão, muito menos o alemão dessa época, que é o alemão alemão alto médio. Acho que é assim. Acho que alemão alto. Eu acho que o alto é por causa da região da Alemanha. Mas posso estar errado. Não sei. Porque eu acho que é alta Alemanha, que é do sul, e baixa Alemanha deve ser do norte. Não sei. Se alguém souber, me explique. Eu não sei. Mas eu li que é alemão alto médio. Pode ser da época também, alto, mais antigo. Mas aí é meio estranho. Antigo, médio. Porque tem o alto antigo também. Enfim, tô viajando. Mas voltando, a tradução da Oxford Classics mantém a linha dos versos. Eu acho que ela fala um pouco mais sobre como funciona o verso no original. Essa aqui não fala muito, não entra muito nas questões da poética. Tem também traduções para o português. Eu sei que tem uma da Martins Fontes esgotadíssima, que eu consegui folhear um pouco, e eu fiquei com a impressão que é uma tradução indireta. Posso estar enganado. Mas para a separação dos parágrafos, que no caso dessa tradução não tem a ver com a divisão das estrofes do original, ela é um pouco livre desse tradutor, e que eu vi que é aparentemente igual na tradução da Martins Fontes. Eu imagino que a tradução da Martins Fontes seja uma tradução indireta a partir dessa tradução. Posso estar enganado. Mas tem uma outra tradução, que não sei qual editora, vou colocar aqui no link, mas que eu acho que eu vi uma resenha na Amazon dizendo que é cheia de erros de revisão. E aí, enfim, eu tenho belos problemas quando livros não são bem revisados. Eu fico meio irritado e não quis arriscar. Tem uma tradução muito boa para o espanhol, pela editora Cátedra, que é uma editora muito boa de literatura espanhola. Se você encontrar, pode ser válida. E tem uma tradução muito boa para o italiano, publicada pela Einaudi, que é uma editora fabulosa. Tem a versão caríssima, na coleção Emilene, capa maravilhosa e tal. E tem a versão, acho que de bolso também. Enfim, tem várias línguas. Em português, eu acho que, apesar de ter essas traduções que eu mencionei, eu acho que a gente precisava ter aí a editora 34, precisava fazer, ou outra editora, que a que eu mais imagino fazendo isso seria a editora 34, fazer uma edição legal disso aqui, cheia de notas, uma tradução direta, por algum especialista. Deve ter alguém na USP que está dedicando a vida a estudar isso aqui, provavelmente vai achar meu vídeo um absurdo, vai achar que eu falei um monte de bobagem, mas deve ter alguém muito sério para falar sobre isso aqui, para traduzir, seria muito legal. Traduzir talvez também outros textos alemães antigos, e aqui eu vou dar dicas de leitura complementares. Eu tenho esse livro aqui da Penguin, que é o Penguin Book of German Verse, e ele tem o que provavelmente é o primeiro poema épico alemão, que chegou em fragmentos, assim, tem poucas páginas, que é a Hildebrands Lied, que é a história de um cavaleiro que numa batalha acaba encontrando o próprio filho que ele tinha perdido, né, que tinha sido separado dele, e matando o próprio filho. É bem pesada, se chama a Gesta de Hildebrand. Tem poucas páginas e tal. E é fascinante porque
pertence ao mesmo mundo mitológico disso aqui, inclusive porque o Hildebrand aparece no poema e é ele que mata a Kriemhild no final do poema. Então, se você quiser uma leitura adicional, recomendo muito, assim, você lê em 5 minutos o poema que eu tô falando. E tem também a poesia lírica, que foi escrita mais ou menos na época do Nibelungenlied, e que mostra como o Nibelungenlied não é esse poema primitivo, ilíadesco, tal. Ele já é um poema de uma geração mais avançada, não avançada, mas num estágio diferente do desenvolvimento literário. Recomendo principalmente os poemas do Der von Kierenberg. Ele tem um poema bem bonito sobre o falcão. Acho que vou colocar aqui traduzido embaixo, se eu achar uma tradução em inglês. Vou colocar aqui embaixo, bem bonito. Que combina muito com o Nibelungenlied, porque o começo do Nibelungenlied conta o sonho que a Kriemhild teve de quando ela viu um falcão belíssimo ser despedaçado por algumas águias, e que aquilo causou um sofrimento enorme nela. Isso é um sonho que prenuncia tudo o que vai acontecer, que são os irmãos dela que matam o Siegfried, e o poema do Der von Kierenberg conta sobre um cavaleiro que tem um falcão que ele criou e que acabou fugindo, né? E que é um pouco uma metáfora para um amor que escapou e que o falcão foi para outras terras, enfim, um poema bem bonito. É isso. E recomendo também a leitura do capítulo do Mimesis que eu falei, que é muito boa. Ai, que resenha infinita. Tá escuro aqui, eu não liguei a luz, vai ficar meio sombrio o vídeo, combina com o livro, que é bem sombrio. É isso, espero que vocês tenham gostado, perdi a voz de novo nessa resenha, me empolguei bastante. É bem legal, tem partes chatas, mas vale muito a pena. Enfim, uma coisa diferente pra gente trazer pro canal, que não seja, enfim, o que todo mundo tá lendo, ou que... não tem nada contra as coisas que todo mundo tá lendo, é fascinante, mas é que tem muita coisa divertida pra ler também, que tá fora desse mundo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem, compartilhem, se inscrevam, tem o link da Amazon se você quiser comprar algumas das versões que eu comentei, algumas das traduções que eu comentei, tem link na Amazon, se você comprar pelo meu link eu ganho uma faquinha e tal, e tem minha lista de desejos, eu acho que eu coloquei lá o Parsifal do Wolfram von Eschenbach, eu tô louco pra ler, se alguém me der de presente eu vou ficar muito feliz, que é o outro grande poema, considerado por muitos a maior obra da literatura medieval alemã. É bem mais longo e bem mais difícil, mas eu quero muito ler ainda. É isso, tchau, obrigado a todos, espero que tenham gostado.